Bom dia a todos, aqui é o canal Tratamento de Efluentes, com mais um vídeo sobre esse tema tão importante e tão vasto que é o tratamento de efluentes industriais. Eu estou aproveitando aqui esse pequeno intervalo antes do horário do almoço, depois de uma visita técnica em um cliente aqui na cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Aproveitei esses minutos para gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu gostaria de falar sobre um assunto hoje muito importante, muito importantíssimo, que são os ensaios de tratabilidade. Por que isso? Porque é uma prática que em alguns casos não tem se tornado comum, não é comum de ser feita, mas ela é muito importante. Para que servem os ensaios de tratabilidade? Vamos lá, primeira coisa, serve para o dimensionamento e escolha do processo de tratamento de efluentes. Muitas vezes nós vemos estações de tratamento de efluentes industriais serem construídas, serem projetadas, concebidas, construídas sem ter sido feito testes de tratabilidade no efluente. É claro que às vezes a indústria não existe ainda, o processo ainda não existe, então a gente vai ter que se basear em dados, de experiência nossa em outros processos similares. Mas muitas vezes o processo já existe, o processo é consolidado, já o processo produtivo que eu falo, E a estação ela é simplesmente projetada, concebida em função de uma experiência com outra empresa ou com a nossa experiência pessoal. E isso é um grave erro. Por quê? Porque não existe um efluente igual ao outro. Cada efluente ele é único, ele é específico. Eu tenho casos de clientes que eu atendo que os dois estão em lados opostos da rua. Basicamente fazem o mesmo tipo de serviço ou de atividade. E usam praticamente as mesmas matérias-primas, mas os efluentes são diferentes, tá? Então é bem isso. Cada efluente ele é único. Portanto, a importância de na hora de nós definirmos, projetarmos, especificarmos, concebermos um sistema de tratamento de efluentes é realizar os ensaios de tratabilidade para ter as informações corretas de qual será o melhor processo para tratar aquele efluente específico. Tá? Além da questão de projeto e dimensionamento, também a operação. Na operação do sistema, é importantíssima a execução de testes de tratabilidade. Eu diria para vocês que é fundamental que o operador de tratamento de efluentes, todo dia ou frequentemente, faça ensaios de tratabilidade no efluente para verificar se os parâmetros que ele definiu ou que foram definidos por alguém técnico para aquele efluente ainda são atuais e são adequados. Nós precisamos sempre fazer adequações no processo de tratamento de efluentes. Além disso, os ensaios de tratabilidade nos proporcionam também a escolha, primeiro, do melhor pH necessário para aquele tratamento tenha um bom resultado. Por exemplo, se eu vou fazer uma precipitação de metais pesados, eu preciso fazer ensaios de tratabilidade no laboratório para investigar qual é a faixa de pH ideal para que eu consiga eliminar aqueles metais, que eu consiga precipitá-los. O mesmo se aplica para a oxidação de matéria orgânica, através de processos oxidativos, como por exemplo com peróxidos, com hipoclorito de sódio, ou processos redutores com algum redutor como tiosulfato de sódio, metabisulfito, sulfato ferroso, etc. É importantíssimo os ensaios de tratabilidade para verificarmos o pH adequado, a dosagem adequada, o tempo adequado e aquilo que a gente chama de gradiente de velocidade, a rotação, os RPMs ou a velocidade de mistura adequada. Nós sabemos que tem alguns casos de efluentes, por exemplo, que na hora que a gente vai fazer a coagulação dele, nós precisamos de um gradiente de velocidade elevado. Um gradiente de velocidade assim na faixa de 150 a 200 segundos na menos 1. Enquanto que na hora de fazer a floculação, de formar os flocos grandes, eu preciso de um gradiente de velocidade bem menor, na faixa de 80 até no máximo 100 segundos na menos 1. Tá? Então, esses parâmetros merecem ser investigados nos ensaios de tratabilidade. A dosagem dos coagulantes,
quantos ppm, quantos mililitros, quantas miligramas, quantos gramas é o ideal de ser adicionado no efluente para que o resultado seja bom. Só o ensaio de tratabilidade vai dizer isso, tá? Além disso, qual é a sequência e o processo de tratamento que vai gerar menos lodo, menos resíduo sólido? A única maneira de saber isso é o ensaio de tratabilidade. Então o ensaio de tratabilidade ele tem uma gama alta. Outro exemplo bem típico, eu quero remover algum contaminante orgânico, algum produto persistente, ou tentar diminuir mais a minha demanda química de oxigênio, que é causada por substâncias que não são biodegradáveis, através do carvão ativado. Qual é a melhor dose de carvão ativado? Qual é o melhor pH de carvão ativado, a ser adicionado ao carvão ativado? Qual é o tempo necessário de contato? Qual é a velocidade de agitação necessária? Como é que eu vou descobrir isso? Não existe outra maneira a não ser por meio de ensaios de tratabilidade, onde no ensaio de tratabilidade eu vou varrer todas essas faixas de pHs, de concentrações, de tempo, de gradientes de velocidade. É claro, é um procedimento trabalhoso, sem sombra de dúvida, mas ele é fundamental. Eu digo para vocês que em 99,99% dos casos de problemas de tratamento de efluentes que eu tenho conseguido ajudar a resolver, todos eles, esses 99,99%, foram por meio de ensaios de tratabilidade. E o ensaio de tratabilidade mais comum é o famoso JAR teste, onde eu tenho um equipamento com várias câmeras de agitação, né, onde eu consigo regular as velocidades de agitação e os tempos também, e fazer vários ensaios simultâneos. Porém, gente, coloque isso na cabecinha de vocês. Eu não tenho JAR teste, então eu não tenho como fazer tratabilidade. Isso é um engano. Vocês podem fazer um ensaio de tratabilidade em copos de Becker, até eu já vi gente fazer em garrafa PET. Pega uma garrafa PET de refrigerante, dessas de 2 litros, corta a garrafa e faz uma sequência de vasilhames. E é perfeitamente possível fazer o ensaio de tratabilidade, nem que seja agitado manualmente ali com uma espátula ou um bastão de vidro. Não ter o equipamento não é desculpa de não fazer o ensaio de tratabilidade, certo? Além disso, os ensaios de tratabilidade não servem só para os processos físico-químicos, tá? Mais adiante nós vamos fazer algumas lives aqui, vai ter a participação de pessoal que vai contar para vocês como desenvolveu um sistema de tratamento de efluentes biológico para o seu efluente industrial por meio de ensaios de tratabilidade. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em esgoto doméstico, o esgoto doméstico ele varia muito pouco. O esgoto doméstico aqui do Rio Grande do Sul é muito parecido com o de São Paulo, com o de Minas Gerais, com o do Ceará, com o da Europa. Basicamente é carga orgânica, são dejetos orgânicos. Então ele varia muito pouco, o efluente doméstico. Então esse sim você pode se basear em tabelas de literatura, em dados de projeto de livros. Mas quando se fala em efluente industrial, aí a coisa muda totalmente. Eu tive casos já de clientes cujo efluente industrial tinha uma DQO de 300 mil miligramas por litro de O2. Vocês sabem o que é 300 mil miligramas por litro de O2? É uma coisa estratosférica comparado com um esgoto doméstico que você tem 300, 400 miligramas por litro de O2 de DQO. Então eu preciso executar ensaios de tratabilidade específicos quando eu vou fazer um processo biológico para efluente industrial. Certo, pessoal? Por hoje é esse vídeo. Mais adiante vamos ter essa semana ainda outros vídeos e logo assim que o canal atingir um patamar um pouquinho mais de maior número de inscritos, que tivermos uma plateia maior, vamos começar a fazer algumas lives também com pessoas convidadas aqui para dividir a experiência conosco, tá bom? Se tu não és inscrito neste canal, te inscrevas, dá o teu joinha e o teu like e divulgue para quem conhece o canal e peça para se inscrever. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais nós vamos conseguir disseminar o conhecimento e mais conhecimento e experiência nós vamos dividir. Tá bom, pessoal? Um bom dia, uma excelente semana a todos.